Flávio Augusto. Ô Flávio, você acha que ganhar dinheiro é errado, cara? Olha, não vejo, nunca vi, nunca li nada a respeito. Ao contrário, todas as vezes que eu li e estudei sobre as escrituras, não vi essa posição. Tem alguns questionamentos normais, algumas passagens, como o Camilo no buraco da agulha, como a passagem do jovem rico, que também tem um outro contexto. Mas também, por outro lado, tem um personagem que eu gosto muito, que é José de Arimateia, por exemplo, que era um empresário muito bem sucedido, era um cara muito influente, envolvido na política, envolvido também com o judiciário da ocasião, da época, e que foi um personagem muito importante, porque, e aí o Rodrigo pode depois dar muitos detalhes interessantes sobre ele, mas na minha visão, o que me chamou muito a atenção é que Jesus foi enterrado no túmulo dele, né? Um cara que morria pela morte de cruz, aqui na cultura judaica, não era só uma morte, era uma morte vergonhosa, envolvia uma série de coisas, como tortura, e no final das contas o cara morria como indigente, e era comido pelos pássaros, ele não tinha até me corrija as imprecisões, se for o caso, ele não teria um túmulo, jamais, e ele foi enterrado num túmulo de rico, e José de Arimateia, pela influência que ele tinha, ele conseguiu, junto ao sistema, ao establishment romano naquela ocasião, a liberação do corpo de Jesus, conseguiu enterrar ele no seu túmulo, e ainda tinha 2 soldados romanos na porta para tomar conta daquilo, e que, para mim, ao meu ver, era muito interessante, porque foram 2 testemunhas romanas que testemunharam a ressurreição de Jesus, dentro do contexto aqui bíblico. E tudo isso aconteceu por causa de um cara que era rico, que era um discípulo oculto. Ele já não se revelava muito, não aparecia publicamente, muito que provavelmente porque ele era envolvido ali com o contexto romano, e Jesus era um cara ali que tinha seus problemas ali com o establishment naquele momento. Então ele era um cara rico, influente, e que inclusive através dele se cumpriu uma profecia de alguns milhares de anos anteriormente, que Isaías ali, ele previu essa situação do túmulo, do envolvimento com uma pessoa que era rica. Então, no fundo, e a Bíblia fez questão de registrar esse personagem como... Agora, por outro lado, até para eu finalizar aqui, já estou falando demais, que o Rodrigo deve ter coisas interessantíssimas para falar sobre isso. Eu penso que a gente tem uma herança cultural, política, ideológica, uma herança até de certo ponto de algumas vertentes religiosas que podem, de alguma maneira, combater a riqueza, não é? Agora, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro, acho que isso é muito importante. Eu passo a bola para o especialista no assunto aqui. Mas espera, antes de você passar para o Rodrigo, então assim, só para a gente recapitular, né? Eu perguntei, ganhar dinheiro é errado? E é basicamente você mencionou uma passagem onde diz basicamente que alguém com dinheiro fez uma coisa boa, né? Assim, o que era uma morte humilhante, que geralmente passava uma mensagem para os outros, né, acabou se transformando, e a pessoa ficar jogada lá em qualquer canto, acabou trazendo dignidade, né, nesse caso aqui, né, para Jesus, e colocando ele num túmulo, né, uma coisa que ele não iria se não fosse alguém, né, para realmente bancar, né, e de fato que foi o que aconteceu com José de Arimateia. Então o dinheiro aqui fez uma coisa boa, tá? E até aqui é um questionamento interessante, porque as pessoas, elas quase que conectam o dinheiro com coisas ruins, né? E aí eu vejo grandes empresários, não todos, mas muitos deles fazendo coisas boas com o dinheiro, né? E eu imagino que o dinheiro, ele nunca te corrompe, igual muitas pessoas acham. O dinheiro, ele não te obriga a fazer coisas ruins. O dinheiro, ele não mostra o seu pior lado. Eu acho que o dinheiro, ele simplesmente permite você ser quem você já era, né? Antes de você ter alguma posse. Só que o dinheiro, ele te dá poder. Então, alguém do bem com poder vai realizar muito mais coisas legais, alguém do mal com poder vai realizar muito mais coisas horríveis, né? Na verdade, eu concordo com o que ele falou, e pegando um gancho no que você disse aí, o dinheiro é um poder, e o poder potencializa quem nós somos. E a gente tem que tomar cuidado com o extremo também do orgulho de ser pobre. Há pessoas também assim que ele tem um orgulho de ser pobre. Na história grega, há um personagem muito interessante que é o Diógenes. Diógenes é aquele famoso que saía com a lamparina acesa pelas ruas, né, de Atenas e Corinto também, Atenas e Corinto, procurando um homem justo, Diógenes de Síncope.
Sinope. E ele era um homem tão humilde, entre aspas, tão humilde, que uma das histórias que contam sobre ele é que uma vez ele estava bebendo... você falou prevenir o pessoal das buzinas. Gente, deixa eu abrir um parênteses para contar isso, para ficar descontraído. Primeiro, nós não estamos tendo nenhum ataque terrorista, se vocês ouviram com ambulância, porque tem um hospital aqui perto, e essas buzinas, vou contar uma curiosidade que até vocês que estão a primeira vez, não sei se já perceberam. Aqui em Israel, se você tirar as rodas do carro, o sujeito dirige. Se você tirar o volante, ele dirige. Se você tirar o motor, ele dirige. Mas não tira a buzina, que ele não sabe o que fazer com o carro. Então, e eu quando eu dirijo aqui, quando eu volto pro Brasil, eu quase que dou uma pedrada, porque eles buzinam pra tudo, pra tudo. Mas voltando ao que eu estava dizendo, o Diógenes, num dos episódios que contam da vida dele, era que ele estava bebendo água uma vez, numa canequinha quebrada que ele tinha. E quando ele viu um menino chegando e bebendo a água com a mão, ele viu que o menino era mais humilde que ele, jogou a caneca fora e bebeu água assim também. Até que alguém um dia ironizou, falou assim, Diógenes, você é tão arrogante que o seu orgulho passa pelos buracos da mortalha que você veste. Então a gente tem que cuidar com essas pessoas também, que tem um orgulho de ser o inválido, de ser o pobre e tudo mais. E sem contar que muitos haters que escrevem assim, né? Quero ver você doar o seu dinheiro. Bom, ele está escrevendo isso de um celular que ele comprou, que seja de qual marca for, um celular que tem internet. Por que ele não deu aquele dinheiro para os pobres ao invés de estar com o celular acompanhando você? Segundo, se essa pessoa acha que você tem que doar tudo, por que ele seguiu um canal como o seu? Então você já vê um descompasso. Há pessoas que querem ter algo para falar, né? E isso, infelizmente, sempre tem. E esse algo é alimentado por alguns mitos, como você já pontuou, a gente vai trabalhar aqui, o mito do Jesus pobrezinho, da Bíblia pobrezinha, de Deus gosta do pobre. Então, mas aí então, olha só, eu separei uma série de passagens aqui que mencionam dinheiro, tá? E uma delas está dizendo assim, ó, é em Mateus 6, tá? Mateus 6, do 19 ao 21, versículo. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E destaque para essa parte aqui, ó. Não acumulem para vocês tesouros na terra. Então, quando a gente pega tudo que está acontecendo, alguém vem e fala, mas Thiago, mas está escrito aqui, ó. Não acumulem para vocês tesouros na terra. Como que a gente deveria interpretar uma coisa dessa, por exemplo? Excelente essa passagem. Em primeiro lugar, devemos levar dois elementos aqui que vão ajudar o pessoal de casa a entender isso aqui. Jesus falou esse texto dentro do famoso Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha é cheio de hipérboles. Esse texto está na mesma linha que ele fala, se um homem olhou para a mulher com o coração impuro, com o desejo impuro, já adulterou no seu coração. Se você chama o seu irmão de raca, quer dizer tolo, você já matou o seu irmão. Então Jesus coloca questões muito fortes e ele termina dizendo, se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, de modo algum vocês herdarão o céu. Jesus fez esse sermão porque na época de Jesus, havia os escribas e fariseus que eram muito orgulhosos da santidade deles, sabe? Muito assim, muito legalistas. E eles achavam que por serem rigorosos com os elementos da religião, isso os colocava como superiores aos demais, espiritualmente. Fazer um update para o nosso tempo. É como se, de repente, hoje, alguns... Eu tenho um doutorado em teologia, mas alguns acham que por isso ele é doutor em Deus. Não discute Deus comigo, não. Eu sou especialista em Deus, eu sou tecnólogo em Deus, você é um leigo. Sabe, eu estudo a Bíblia há muito tempo, você batizou ontem. Isso é uma arrogância que muita gente tem, que é perigosa. Nós não podemos ter essa arrogância. Agora, nessa situação, Jesus falou o seguinte, gente, vocês estão achando que é a justiça deles que agrada a Deus? Se vocês não tiveram uma justiça que exceda muito a deles, vocês não vão entrar, porque mesmo que você não adultere, mas se você desejou no seu coração, já adulterou. Então, nesse contexto, ele vai preparando, puxa, não vai sobrar nada para mim. Aí que ele fala, calma, vocês só vão ser salvos pela graça que vai operar em vocês, que se fosse por vocês mesmo, vocês não iam dar conta. Ninguém vai. Essa que é a mensagem do Sermão do Monte, tá certo? Jesus mostra o ideal da fé, mas você tem duas maneiras de alcançar esse ideal. Pela graça ou pelo legalismo. Pela graça, você sabe que tudo que você faz na terra nunca vai comprar a salvação, mas não vai ser a causa da sua salvação, vai ser o resultado dela. E é diferente do legalismo. O legalismo faz para alcançar. E a segunda coisa que nós aprendemos com essa passagem é que ela deve ser lida à luz de uma outra parábola que Jesus deu, praticamente no mesmo contexto. Note o que você acabou de ler. Não acumulem para vocês tesouros na terra. Jesus não proibiu acumular tesouros na terra. Ele proibiu acumular para vocês. E teve uma parábola que Jesus conta que um homem uma vez chegou no multidão e falou, Senhor, manda meu irmão dividir comigo a herança. Jesus falou o seguinte, mas quem sou eu? Eu não sou rebatidor entre vocês. Vou contar uma historinha. Certo homem ficou próspero, rico e cada vez mais rico.
Aí ele falou, o que eu farei para guardar todo o meu alimento? Eu vou construir celeiros ainda maiores e tudo mais. E aí ele dizia de si para si mesmo, vou construir celeiros maiores. Até que naquela noite veio uma voz e falou assim, seu tolo, louco, vamos pedir a sua alma, o que você pediu, para quem será? O destaque dessa parábola, sabe qual é? É a expressão, ele falava de si para si mesmo. Lembra que eu acabei de falar agora da buzina? Gente, aqui no Oriente Médio, as pessoas conversam com a mão. Vocês já devem ter percebido, nos poucos dias que vocês estão aqui, como é que eles gesticulam, comem. Parece que estão sempre brigando, cara. Sempre brigando. Eu vou levar o Thiago e se o Flávio quiser ir também, nós vamos visitar um amigo meu na cidade velha de Jerusalém. Eu tenho quase certeza que a gente vai chegar lá e vai perguntar assim, o que vocês querem beber? E como ele sabe que eu não gosto muito de chá, ele vai falar o que a gente quer, ele pode trazer um suco. Mas às vezes ele traz um chá. E ele vai trazer o chá estupidamente quente. Isso aqui até é dica para questão de negócios. É assim que negocia aqui. Sabe por que é estupidamente quente o chá? Para você não beber logo e ir embora. Ah, olha! Ele quer ficar conversando com você, porque se estiver quente, é falta de educação você ir e deixar um pouquinho no copo. Então você tem que beber até o final, mas se está quente você tem que esperar. Então você fica conversando. Eles apreciam demais conversar. Então essa é a ideia da parábola. O homem falava de si para si mesmo. Não faz sentido nessa cultura aqui, porque ninguém conversa sozinho. Não é bom comer sozinho, não é bom. Então, se Jesus fala, ele falava de si para si mesmo, significa que ele acumulou tanto as riquezas para si mesmo, que no final ele não tinha esposa, não tinha filhos, não tinha amigo, ele expulsou todo mundo de perto dele. É esse espírito da parábola que explica essa passagem que você leu. Jesus não proibiu de acumular riquezas. Ele proibiu de acumular riquezas para si mesmo. E o princípio é válido da mesma maneira hoje, porque nós temos dois tipos de pessoas bem-sucedidas na vida. Aquele camarada que ele tem o dinheiro e ele curte o dinheiro com a família, e aquele que tem o dinheiro e a secretária que manda flores para a esposa no dia do aniversário, porque ele nem lembra, é papel da secretária fazer aquilo, sabe? Ele tem um cachorro, mas o cachorro não abana o rabo para ele. Ou como diz Schopenhauer, ele passa a vida toda numa ânsia de ter e um tédio de possuir. Esse é o que acumulou para si mesmo. E aí eu tiro duas coisas só disso. Primeiro, o que você está falando é que o problema, na verdade, não é você acumular grana, é você acumular grana só para você. Para você, né? exatamente. E aí, quando a gente olha para a própria natureza, a gente percebe uma coisa em comum com esse princípio, que é um princípio milenar, que é sempre para o outro, que tem a ver com sucesso. Que o Brunet me disse uma vez que existem princípios que não importa se você é do bem ou do mal, eles simplesmente funcionam como plantar e colher. Né? E um dos propósitos da natureza, talvez o principal, é sempre fazer algo pelo outro. Então, quando cai um fruto, não é a própria árvore que come o fruto, né? É um animal. A água não é ela que se alimenta, que bebe da própria fonte. Ela geralmente mata a sede de alguma outra coisa, né? Então, um propósito da nossa vida geralmente é fazer algo para o outro, né? Isso daqui tem a ver e está em sincronia com princípios milenares, como você está citando. E aí, quando eu olho para essa passagem, acho que tem uma outra coisa interessante também. Porque aqui, né, Jesus não está falando que tesouros na terra são coisas ruins. Na verdade, ele está usando isso para comparar que perto dos tesouros nos céus, isso daqui não tem comparação. Então ele não está dizendo que isso aqui é ruim. É que ele está usando isso, que é uma coisa boa, na minha concepção, para mostrar que mesmo algo muito bom, perto disso não vale nada. Exatamente. Então ele não está dizendo que E até uma questão, se o céu é isso aqui multiplicado ao infinito, então tem uma amostra grátis, tá certo? Se você vai a um grande restaurante de São Paulo e eles lhe dão uma degustação ali, aquela degustação é uma amostra grátis de um prato muito mais perfeito. Você entendeu? Você não vai num restaurante chique, o camarada, eu vou te dar uma degustação do que eu ofereço lá dentro e traz um ovo frito velho para você. Abra um parênteses, desculpa, só para estar dentro desse mesmo contexto, eu também vejo qual é a finalidade do dinheiro. Não é? Acho que também todo esse contexto, a riqueza, se ela não tem uma finalidade, se ela não tem um propósito, ela não serve para nada. Exatamente. É como dizer, vamos analisar o valor absoluto da riqueza. Vamos pegar um baú cheio de diamantes aqui. Vamos trazer aqui um avaliador e ele vai dizer, não, esse baú cheio de diamantes aqui, ele vale 10 milhões de dólares. Tá bom, 10 milhões de dólares, o baú cheio de diamantes. Mas quanto vale esse mesmo baú cheio de diamantes no fundo do oceano? Não vale nada. Ou então, quanto vale esse baú cheio de diamantes numa ilha deserta? Também nada. Também não vale nada.
Por quê? Porque qual é a finalidade de um baú cheio de diamante numa ilha deserta? Um coco vale mais do que um baú cheio de diamante. Você vai comer o coco, vai beber água do coco, você vai sobreviver, você não pode comer o diamante. Não é? Qual é o valor desse baú no fundo do mar, depois de um naufrágio? Também não vale absolutamente nada. Então, a riqueza acumulada que não tem uma finalidade, ela não vale nada também. Ela é só, talvez, um objeto de orgulho para o cara. Eu estou na lista tal, eu sou o cara... enfim, né? Eu penso que quando a gente dá finalidade para a nossa riqueza, e geralmente a finalidade está relacionada a pessoas, né? A começar dos que estão da nossa família, dos nossos filhos, mas também para os nossos amigos, ou para a sociedade. Que finalidade eu posso dar para esse dinheiro para que ele seja riqueza para quem está ao meu redor também? Claro. Então, e aí esse é um outro propósito.